Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Na primeira leitura, Abraão é chamado por Deus a sacrificar seu filho único, Isaque, que vai subindo uma montanha da terra de Moriá, carregando lenho às costas. Abraão representa o Divino Pai Eterno. Isaque, que carrega a lenha subindo o monte, representa Jesus, o Filho único de Deus. Abraão é chamado a sacrificar seu filho único, mas quando chega a hora de imolá-lo, um anjo o retém. Não toques no menino, não lhe faças mal. Porque agiste deste modo, porque não recusaste teu filho único, eu te abençoarei, e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão a cidade dos inimigos, e por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Abraão foi posto à prova, passou na prova, e foi cumulado de bênçãos, não somente ele, mas toda a sua descendência. A segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, tem uma conexão direta com o sacrifício de Abraão que nós acabamos de ler. Se Deus é por nós, pergunta São Paulo, quem será contra nós? Deus será contra nós? Ele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria junto tudo com ele? Ou seja, se num assalto ou num sequestro uma família é abordada, os pais logo dizem, não mexam nos meus filhos, levem tudo, menos eles. E se o filho é único, então, aumenta o amor por aquele único filho. Ora, se o pai entregou até o seu filho único, não o poupou, como é que deixaria de dar as outras coisas que nós pedirmos a ele? Ao entregar seu filho único por nosso amor, o pai demonstrou a imensidade do seu amor. Seu amor é sem medida, não conhece limites. E junto com o filho, ele dá todas as outras coisas, todos os bens. Quem acusará os escolhidos de Deus? Quem? Deus acusará? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, aquele que morreu, mais ainda que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós? O apóstolo, fazendo essas perguntas, quer dizer que nada nos poderá separar do amor de Deus em Jesus Cristo, a não ser nós mesmos. Nós é que podemos nos separar. A separação será sempre por nossa culpa, mas nunca por causa de Deus, nem por causa de seu Filho, que conquistou para nós o Espírito Santo. O Evangelho traz o relato da transfiguração. Pedro, Tiago e João foram levados a um lugar à parte, a uma montanha muito alta, que a tradição identifica com o Monte Tabor. E mudou de figura, transfigurou-se diante dele. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhum tintureiro poderia alvejar. E apareceram-lhe Moisés e Elias. Moisés, o legislador, por quem nos veio a lei. Elias é o profeta, é o grande profeta do Antigo Testamento, representa todos os profetas. Conversam com Jesus. São Lucas diz que esta conversa é sobre a partida de Jesus em Jerusalém, sobre a sua morte. São Marcos aqui, que é mais sucinto, não fala disso. Então Pedro, vendo aquela cena, Jesus todo brilhante, Moisés de um lado, Elias do outro, ele pensa, aqui é o céu, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Como os judeus estavam acostumados a fazer tendas, como fazer tendas não era algo nem um pouco estranho para quem celebrava anualmente a festa dos tabernáculos, ele logo teve a ideia, vamos armar tendas para Jesus ficar aqui, Moisés, Elias, e nós ficarmos com ele. E os problemas estão terminados. Só que Pedro não sabia o que estava dizendo, porque se ele quisesse participar da glória de Jesus, que agora estava sendo manifestada, ele teria que participar primeiro do sofrimento de Jesus. Desceu uma nuvem. Esta nuvem é símbolo do Espírito Santo. E os encobriu com sua sombra. Da nuvem saiu uma voz, é a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. O Pai se manifesta pela voz. O Filho é o próprio Jesus. O Espírito Santo se manifesta pela nuvem.
É toda a Santíssima Trindade se manifestando. Esta manifestação da Santíssima Trindade chama-se teofania. Uma outra teofania já havia ocorrido no batismo do Senhor, em que o Espírito Santo se manifestara por meio de uma pomba, o Pai por meio de uma voz e o Filho, o próprio Jesus. Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Agora, Deus não tem mais nada a dizer depois que enviou o seu Filho. De muitos modos e muitas vezes, Deus outrora falou a nós pelos profetas, mas nesses tempos que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Escutai-o, e isso basta. E o que é que esse Filho diz? E já disse para os discípulos antes de ir a esta montanha: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser participar da glória que eu terei depois de ressuscitado, participe comigo da minha paixão e morte. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, somente Jesus com eles. Jesus encerra a lei e os profetas. Tudo aquilo que os profetas e Moisés falaram converge para Cristo. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado os mortos. Eles obedeceram, mas perguntavam entre si: o que significa ressuscitar dos mortos? Estavam, de fato, ainda bem longe de entender o mistério da paixão, morte e da ressurreição do Senhor. O principal objetivo da transfiguração foi preservar os apóstolos do escândalo da cruz. Quando Jesus se apresentasse na cruz, não transfigurado, cheio de luz, mas desfigurado, nem sequer parecia um homem, todos que olhavam para ele desviavam o rosto. Os apóstolos poderiam lembrar-se: um dia nós vimos Jesus transfigurado. Ele está assim, mas nós já o vimos de outra maneira. A visão da transfiguração do Senhor serviria, em tese, para dar força aos discípulos quando eles vissem Jesus padecido, crucificado e morto. Mas esta transfiguração serve também para nos revelar o nosso futuro. Jesus, ao ser transfigurado, deu uma amostra grátis, digamos assim, daquilo que nós seremos quando formos ressuscitar com Ele. Nós teremos luz, nós teremos um corpo glorioso. Cessará a doença, o cansaço, a morte. Tudo que nós padecemos agora serão coisas do passado. E as dores que nós suportamos não têm comparação, diz São Paulo, com a glória que nos está reservada. Quando o Pai manda os discípulos escutarem o Filho, significa que devem escutar as suas palavras e seguir o seu exemplo. As palavras de Jesus são claras: renunciai a vós mesmos, tomai a vossa cruz e segui-me. E o exemplo de Jesus é claríssimo. Ele abraçou a cruz que lhe foi imposta, carregou-a, deixou-se pregar nela e morrer nela, para depois ressuscitar. Como nós não somos maiores que Jesus, porque o discípulo não é maior que o mestre, nem o servo é maior do que o seu Senhor, devemos considerar motivo de grande alegria podermos participar, por pouco que seja, da paixão de Cristo. Aquilo que o mundo considera uma tragédia, que é a dor, nós devemos considerar um privilégio, uma honra. Acreditem, temos pouco tempo para sofrer. Daqui a pouco esta vida passa e não haverá mais sofrimento com méritos. Depois da morte, tudo fica fixo. A vontade fixa no mal, no inferno, sofrendo sem merecimentos, só por castigo. A vontade fixa em Deus, mas ainda tendo que padecer no purgatório padecimentos que não têm méritos. No céu não há mais sofrimentos. Sofrimento com mérito é só aqui. Por isso, abracemos toda a cruz. Abracemos não apenas com resignação, mas com prontidão e alegria. Porque ao carregar a cruz, estamos ajudando Jesus a salvar o mundo. E estamos consolando o Imaculado Coração de Maria. Que ela e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.